Olá, para você que está vendo essa gravação, essa foi uma live que eu resolvi gravar a respeito da importância de dar feedback. Eu considero o feedback algo fundamental para que a saúde do negócio aconteça. Não é um conteúdo aqui a respeito de marketing digital, mas é um conteúdo sobre o que você pode deixar de perder ou até ganhar quando você tiver o feedback como algo habitual na sua vida de negócios, né? Na sua vida, na sua empresa, no seu empreendimento. E algum tempo atrás aconteceu algo que eu vou aqui falar um pouco a respeito, que é interessante a forma como as pessoas resolvem esse tipo de conflito. E eu vim aqui dividir porque é algo que eu vou dividir na minha mentoria com os meus mentorados. Tenho duas. E eu tenho certeza que isso adiciona valor para eles. E você pode conhecer aqui o tipo de conteúdo, o tipo de voz subjetiva que eu dou na coisa, porque às vezes não é só como fazer algo, né? A gente precisa um pouco de colocar a cabeça para pensar, para entender essas coisas e parar de correr atrás do rabo com alguns detalhes na nossa vida pessoal mesmo, não só na nossa vida de empreendedores, de empresários. Acontece que a minha empresa presta serviços de tráfego digital, de tráfego pago para marketing digital. E aí, dentro desses serviços, a gente atende lançadores, agências, empresas que fazem lançamentos de infoproduto. E com essa coisa de atender esses lançamentos, alguns lançamentos, como falam muito no mercado, dão muito bom, outros dão ruim. E é importante que haja planejamento e que você não conte com o ovo dentro da galinha, porque quando você vai fazer um lançamento, um dos investimentos que se acha que é grande, mas que ele, de longe, não é o único investimento que se faz, é com o tráfego pago, né? Com anúncios, né? Anúncios na plataforma do que era antigo Facebook, que agora é Meta, que é o Instagram e o próprio Facebook, e anúncios no Google, LinkedIn, depende do que você vai ofertar, né? Depende do seu público e tudo mais. Acontece que os lançadores contratam às vezes a minha empresa para os serviços de marketing digital relacionados a esse ponto do tráfego. E o que acontece? Quando eles não planejam isso e eles contam com o ovo dentro da galinha, se eles não vendem muito bem nesses lançamentos, eles se apertam muito para pagar os serviços. E as empresas que trabalham há pouco tempo com isso costumam ver números passados como resultados garantidos. E isso não funciona no marketing digital. Como não funciona em um monte de outras coisas, né, nas empresas, na nossa vida, não funciona, simplesmente não funciona. E aí o que eu vim falar aqui a respeito de feedback. E isso influencia em várias coisas, não é específico do marketing digital. O que acontece é que uma dupla de lançadores, uma pessoa que era especialista, uma outra pessoa que era lançadora, se uniram para fazer um lançamento de um infoproduto. Legal, produto muito interessante, tal, já tinha resultado anterior, e ligaram para o Marcelão aqui, indicação de um outro amigo, que não tem nada a ver com a história, claro, e me ligaram, vamos fazer um lançamento e tal, precisamos do seu conhecimento nisso, vamos. Fizemos o tráfego deles e entregamos tudo o que eles queriam, foi uma campanha muito boa. E não sei dos resultados deles, porque alguns lançadores costumam esconder isso do tráfego também,
por incrível que pareça, porque a gente depende desses números para fazer até um debriefing decente para eles. E aí, a hora que acabou o lançamento, eles sumiram. Mandamos a conta, mandamos a nota fiscal, continuou o silêncio. Aí o meu financeiro entrou em contato, não teve resposta, eu entrei em contato, não tive resposta, e isso aconteceu, sei lá, mais ou menos uns 2 meses, um atrás do outro. E aí um joga pro outro, porque o fulano não me pagou, porque o especialista é enrolado, me sacaneou, e eu não tenho nada com isso, né? Meu serviço foi prestado, minha nota fiscal foi emitida e fizemos a nossa parte. A questão toda é: amanhã eu te passo. Semana que vem eu falo com você. Em cada contato, alguma coisa dessas acontecia. E aonde está o feedback? Não tem nenhum problema em falar: Marcelo, daqui a 2 meses, quando eu receber todo o dinheiro do lançamento e tal, eu te pago. Pronto. Eu fico tranquilo a respeito daquilo e nada acontece. Eu não fico enchendo o saco da pessoa e não me programo com aquele dinheiro. Se eu estiver apertado e estiver contando com esse dinheiro, dancei. Eu não estava contando, mas eu dancei. Então, hoje, na sexta-feira passada, sexta-noite, a parte especialista desse lançamento resolveu me pagar. E aí, pagou, ok, tudo certo. Claro, sem qualquer juro, sem qualquer multa, acréscimo, tudo bem, pagou. E aí eu dei um feedback para eles a respeito disso. Que se eles tivessem combinado, se eles tivessem planejado isso e combinado e mostrado para mim, precisa ser assim, assado, tá? Se der errado, né? O que a gente vai fazer para resolver? Porque a gente está contando com dinheiro, a gente está investindo alavancado, né? Não tenho dinheiro para fazer o negócio funcionar. Eu decidia se eu queria participar disso ou não, né? Mas a questão é, depois que eu dei o feedback para eles, que eu espero que eles tenham aprendido com a situação toda e que eles cresçam com isso, mas eu não faço mais negócio com profissionais assim. Por quê? Porque eles fazem isso com aquela técnica que eu sempre falo, que é o DAV, dedo ao vento. Molha o dedo e olha para que lado está o vento, e aí acham que as coisas funcionam, né, assim ou assado. E eu não funciono desse jeito. Eu preciso planejar a coisa. Não é que eu sou super organizado, mas eu preciso planejar minimamente a coisa para não contar com o ovo dentro da galinha, né? E fazer as coisas funcionarem. Porque eu tenho as minhas obrigações. Então a questão do feedback fica onde eles deixaram de responder as perguntas e onde você está deixando de responder as perguntas dos seus fornecedores e dos seus clientes. Quando o seu cliente vem com um problema para você, ele ainda não está fora. Ele ainda não decidiu te abandonar. E enquanto você estiver levando com a barriga, procrastinando, enrolando o seu cliente ou o seu fornecedor, você está perdendo. No momento em que ele ficar quieto, você perdeu de vez. No meu momento, eu tenho o hábito de passar para o meu jurídico, não interessa o custo que vai ser, vamos receber esse valor e a pessoa vai pagar, ou a empresa, né, vai pagar o meu jurídico depois e se vira. Eu tenho um departamento jurídico para isso, para eu não me preocupar a esse respeito. Quando eu sou o cliente, dependendo da raiva que eu estiver a respeito disso, eu posso ser muito voraz com isso. E aí, uma vez que alguém nervoso for lá escrever num Reclame Aqui da Vida ou reclamar num Procon, pode ficar muito mais cara essa dor de cabeça, o seu cliente reclamando de você, do que se você parasse para dar atenção para ele. E enquanto ele está com a mão levantada pedindo ajuda, há uma forma de resolver. A melhor forma de resolver é parar, olhar para ele e perguntar: o que eu posso fazer por você? Como eu posso fazer para resolver essa situação para você de forma que você se sinta melhor, de que reduza esse transtorno para você? Então,
dar feedback é mais importante do que não atrasar, por exemplo. Quando você vai atrasar, se você é dono de uma pizzaria e vai atrasar o seu pedido, e você liga para o cara que está esperando, para o seu cliente, e fala: olha, tivemos um problema no transporte, qualquer outra coisa assim, assim, assado, a sua previsão está para daqui a 40 minutos, 30 minutos, que era a previsão normal para te entregar, mas eu não vou conseguir te entregar nesse tempo. Eu quero saber se você pode esperar 1 hora, ao invés de esperar 30 minutos ou 40 minutos, que era a previsão. Muitas vezes, o cliente do lado de cá, ele ainda não está nesse ponto de não retorno que ele alcança quando ele fica nervoso, quando ele fica com raiva, e ele vai aceitar. Porque ele normalmente já compra de você. Se for o primeiro pedido, então, terrível isso, mas você tem que levar isso a sério. E quando você antecipa isso, você ganha pontos com o cliente. Por quê? Porque você mostra sua seriedade, seu compromisso com ele, e faz com que ele entenda você. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo passa por essas dificuldades. O problema é não dar feedback. E quando você dá o feedback, o outro lado, ele se sente parte daquele problema e ele acaba te ajudando a resolver aquele problema. Então, a questão é não deixar o outro lado tenso, é fazer com que a coisa fique mais leve. Ou ter menos prejuízos com isso, né? Isso é um sinal de respeito. E feedback faz com que as coisas melhorem. Faz com que o seu cliente note que você está preocupado com ele. Eu tenho um mentor, que é o Vitor Damasio, que fala muito sobre a questão de se importar. E uma forma de você mostrar que o seu cliente é importante para você, adivinha? É se importando com ele. E quando você se importa com ele, você dá feedback. Só que você tem que ser o cliente que você atrai. E para você fazer isso, você, quando é cliente de alguém, ou quando você é fornecedor de alguém, você precisa fazer a mesma coisa. Você tem que praticar isso para entender que o feedback funciona. Na minha empresa, mais de 20 anos, a On3W, que era a produtora web, ela está agora com 25 anos. A BShift, ela não passou por isso, porque eu aprendi na On3W. Nessa empresa, toda vez que algum funcionário deixou de me dar feedback, ele chegou mais perto de uma demissão. Toda vez que eu deixei de dar feedback para algum funcionário sobre o trabalho dele, sobre dificuldades de cliente ou qualquer coisa do tipo, eu, visto como patrão, né, como contratante, acabei perdendo pontos com esse meu funcionário. Todas as vezes que eu atendi mal o meu cliente e não dei o feedback, como a entrega da pizzaria, eu perdi clientes ou perdi pontos com os clientes. E o problema é que é como confiança. Você demora muito tempo para conquistar e pouco tempo. Uma situação para você perder tudo. E depois que perdeu é irreversível. Então não tem essa de depois você trabalha comigo e você experimenta de novo. Não tem. Porque é como uma pessoa que namora com a outra e rola alguma agressão física na relação. A probabilidade daquilo acontecer novamente é imensa. Não tem que ficar insistindo. Tem muita gente para namorar por aí, né? Então, não dá para você reconsiderar uma falha que você pode considerar grave. E quando é que a gente começa a considerar uma falha grave? Quando tem sentimento envolvido. Quando você se sente de alguma forma. Se você se sentir nervoso, se você se sentir puto da vida, se você ficar com raiva com alguma situação comercial, com alguma relação que você está vivendo, seja na sua vida ou no meio empresarial, né, no meio corporativo, toda vez que você sentir alguma sensação ruim, aquilo é transferido para a relação. E quando você faz isso, dançou. Você perde a oportunidade de impressionar positivamente o seu cliente, o seu fornecedor, porque
Não é porque eu estou comprando alguma coisa de um fornecedor que eu tenho que tratar ele mal. Toda vez que você ignorar que você tem que ter um bom tratamento com esse fornecedor ou com os seus funcionários, você vai perder. Então é importante que você considere o feedback, que você considere que posicionar a pessoa. Se você ainda não tem um prazo para resolver a coisa, continua aí, eu estou aqui te vendo, eu estou aqui antes da pessoa te cobrar. Isso é uma prática, é um hábito que vale muito a pena você ter. E quando você faz isso, você mantém as relações apaziguadas, você mantém a relação numa vibe que é boa, ou neutra pelo menos, mas não negativa. Se for para vibe negativa, a coisa perde o controle. E aí ela causa má impressão, o outro fica com receio de que ele vai ficar na mão, tanto como cliente quanto como fornecedor, e aí você passa a ter um xizinho nas costas, você vira um alvo. E quando o fornecedor, por exemplo, se ele é seu fornecedor, ele precisa decidir entre um cliente bom ou um cliente mau, não é só questão de ser bom pagante, né? Bom pagador. Quando ele precisa decidir entre um cliente bom ou mau, quem é que ele vai escolher para atender? É o cara que trata ele com respeito, é o cara que trata ele com feedback. Então isso vai além do que as relações humanas podem proporcionar para a gente. Dá para perceber? Acho que as pessoas não estão acostumadas, né? Eu ainda falei isso no feedback que eu dei para esse meu cliente, que as pessoas não estão acostumadas a ouvir os feedbacks. E eu gosto de dar o feedback porque eu gosto de receber. Mas eu nunca mais quero vender para cliente que faz isso comigo. Nunca mais. Porque eu escolho os meus clientes. E é importante que você entenda isso. Um dos motes do meu trabalho é falar sobre o cliente ideal. E para você conseguir os clientes ideais, você precisa trabalhar sendo o cliente ideal. Se você não é o tipo de cliente que você gostaria de ter, você está fazendo tudo errado. Você tem que praticar isso para entender como seria. Se você é o tipo de cliente se você procura o tipo de cliente que te paga direito, pague direito. Se você procura o tipo de cliente que interage nas suas caixinhas de pergunta no Instagram, em pesquisas ou responde e-mails, adivinha o que você tem que fazer quando você receber de algum fornecedor ou de alguém que você é cliente, né? Uma mensagem, uma pesquisa, um e-mail. Você precisa responder. Se você não tem o hábito de fazer isso, você não fomenta esse tipo de cultura, a coisa não funciona. Um depende do outro. Não existe ganhar sem doar, sem pagar. Não existe receber sem dar. Para você adquirir conhecimento, para você adquirir serviços bons, você tem que pagar por isso. Seja com seu dinheiro, seja com sua atenção, com seu tempo. De alguma forma você vai pagar isso. E no momento em que a gente percebe que isso é uma via de mão dupla, o feedback se faz necessário. É muito importante que você entenda a questão do feedback como algo estratégico no seu negócio. O momento em que você vê que não é constrangedor só para quem deve, por exemplo, nesse caso que eu dei, não é constrangedor para a pessoa que me deve só. É muito constrangedor eu ter que cobrar a pessoa. É muito constrangedor. Eu sofro fisicamente com isso. E ela pode evitar que aconteça isso. Quando ela evita que aconteça isso comigo, ela ganha um ponto. Porque ela deixa de perder. É como aquela coisa de deixar dinheiro na mesa, né? Isso você está perdendo. Quando você deixa dinheiro na mesa porque você não percebe uma oportunidade, você está perdendo. Você perdeu uma oportunidade. E quando você ganha alguma coisa, ganha um ponto com alguém, porque você foi decente, porque você foi alguém que merece
ter atenção, respeito de outra pessoa, você está ganhando. Mesmo que seja uma vibe neutra, você está ganhando. Quando não é assim, quando é negativo, aí você só está perdendo. Não tem jeito. E você perde quando você é um mau cliente também. Porque maus clientes, eles também são indicados. Então, por exemplo, um amigo me indicou este cliente, esta parceria de clientes. E a parceria de clientes não foi boa para mim, foi negativa. O que acontece? O amigo se sente mal comigo, mas ele não perde ponto comigo. Por quê? Porque não foi ele que fez isso comigo, foi a indicação dele. O problema é que, se ele sabe que deu problema, provavelmente ele não vai mais indicar este cliente para outra pessoa. E o que vai acontecer? Esta pessoa vai deixar de ser indicada. E se alguém, eu não saio falando para todo mundo o que está acontecendo e tal, tanto que eu não falei aqui o nome, vocês não sabem nem se é homem ou mulher, o cliente em questão. E aí, se alguém, então eu não saio anunciando, bradando quem é o cliente que fez isso. Nem vou falar, nem se me perguntarem neste caso. Ô Marcelo, eu vi você lá na live, quem é o cara que eu quero não ser mordido por esse pilantra, sei lá, como vê a pessoa. Não acho que foi pilantra, não, só acho que foi falta de planejamento nesse caso. Mas tem muito pilantra. Agora, se alguém vier para mim e fala, fulano tá querendo comprar de mim, você sabe se ele é uma boa pessoa? Se ele sabe se ele é um bom cliente? Eu vou dizer que não. E aí eu vou contar, vou relatar o que aconteceu comigo. Porque aí está me pedindo a indicação e sabe a fonte. Isso é importante. Por quê? Porque aí, quando o cara se queima, ele se queima com todo mundo. Então, da mesma forma que fazem indicação positiva de você como cliente ou fornecedor, também fazem negativa. Não só como fornecedor, mas como cliente também. No Brasil é proibido fazer uma lista negra de clientes. Eu sempre tive vontade. Há muitos anos que eu tenho vontade de fazer uma lista negra de clientes. Por quê? Porque tem cliente muito, muito mala. Cliente muito ruim. Eu entendo por que é proibido. Tem gente que abusa também desse esquema de informação. Mas é complicado, né? E como eu falo em alguns momentos aqui daquela frase do Mandela, de que eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Esse tipo de situação não me deu prejuízo. Demorou para pagar, tudo, mas pagou tudo e tá ok. Não pagou direitinho. Pagar direitinho é perguntar, e aí, qual é a multa que eu tenho que te pagar porque eu demorei X meses para poder te pagar um negócio que eu tinha que ter te pago imediatamente. Esse é o pagar direitinho. E ficar sem mimimi. Mas não aconteceu. Aconteceu o quê? Pagou o valor que estava na nota fiscal e tá tudo certo. Ok. Desencana, não sofri com isso, passou. Mas quando é que você vai pensar a respeito de uma pessoa dessa de forma positiva? Nunca. E o que eu tenho que tirar disso? Eu tenho que melhorar o meu processo de cobrança. De repente, se eu não conheço, mesmo sendo uma indicação, investigar melhor a coisa, de repente cobrar antecipado alguma coisa. No caso do lançamento, para quem vai fazer lançamentos, tráfego para lançamento, o que eu recomendo? Isso é uma coisa que eu vou considerar nos próximos. Qual é o orçamento do lançamento? Vamos dizer aí que você cobre 10% de quanto a pessoa for investir em tráfego no lançamento. E a pessoa vai investir 10 mil no lançamento, certo? De tráfego. Então 10% de 10 mil, R$1.000. Então você vai e cobra os R$1.000 antecipado, antes de prestar o serviço. Isso é algo que eu vou considerar para quem é novo cliente, para quem ainda não conquistou a minha confiança a respeito disso, né? Mas a boa notícia, sabe o que é? É que dentro de um monte de clientes atrapalhados, ou malas, ou desonestos também,
Tem muitos, e eles são a maioria, clientes bons. E eu gosto disso. Não é uma forma otimista minha, porque eu sou otimista, não é uma forma otimista de ver a coisa. É constatação. Nos últimos 20 e poucos anos com o mercado digital, 25 anos aí no mercado digital, eu tive mais de 900 clientes. Eu estava fazendo um levantamento a esse respeito há um tempo atrás para poder participar de um prêmio que eu participei, que eu ganhei inclusive, e eu precisava saber a quantidade de clientes. Nesses 25 anos eu tive um pouco mais de 900. Nesses 900 clientes, a maioria não é pilantra. A maioria não é cliente mala. A maioria não é cliente mal pagador, não é cliente ruim. Muitos são atrapalhados, muitos tiveram dificuldades. Mas quem nunca teve dificuldade, que levante a mão, né? Eu tive muita dificuldade, mas eu não deixo ninguém na mão quando eu estou devendo para a pessoa. Então isso é importante. Aí é outra história, né? Mas então fica essa coisa. O que é que você aprendeu com isso? E o que ficou para mim é que o feedback, como eu já levantava essa bandeira antes, ele é muito importante. Mas o que eu aprendi dessa história toda é que talvez para alguns tipos de cliente, para os clientes novos principalmente, mesmo sendo indicação, talvez eu tenha que cobrar na frente. Não quer pagar? Ok, não serve para ser meu cliente. Por que eu tenho que confiar nele e ele não pode confiar em mim? Porque algumas pessoas vão falar, mas eu nem te conheço, por que eu vou te pagar na frente, né? E é a mesma situação, né? Eu nem te conheço, por que eu vou deixar para você pagar depois, né? Então dá para criar mecanismos que previnam a dor de cabeça. Bom, falei mais que o Homem da Cobra hoje. E é isso. Espero que tenha adicionado um pouquinho aí na sua questão de mentalidade a respeito disso, de negócios. Eu sei que é super subjetivo o assunto, mas é importante que a gente preste atenção nessa questão de planejamento e de feedback. É isso aí. Valeu!